Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto da equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia, de maneira mais prática, até porque seu dia tem só 24 horas, então se aproveita para ouvir a gente enquanto está aí parado no trânsito ou na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Trajano Aguiar. Ah, tic-tac de novo aqui. E te passo a palavra, Trajano. Hoje o episódio é você quem bate a bola. E eu depois vou batendo. Então, tic-tac aqui de novo, né? Mas hoje a gente vai comentar sobre os highlights, né, do MDS que aconteceu agora no Avaí. Parece que colocaram várias possibilidades, apresentaram várias possibilidades de tratamentos para doenças que a gente não tinha aparentemente uma perspectiva. A gente eu pelo menos que tô meio fora assim da parte desse movimento, vi até as possibilidades de tratamento modificador de doença distantes de determinados cenários, e aí do nada veio o congresso e pum, mudou não sei quantos por cento de desfechou. Meu Deus, calma. Tem muita, e para um monte de doença, um monte de coisa. Eu falei, não, a gente tem que se atualizar. Então, Joyce, a gente juntou uma verba aqui, né, e bancou a Joyce, né, para ir para lá pro congresso. Só pra estudar, porque esse bronze aqui foi de andar na rua pra ir pro congresso, tipo, pra ir do hotel pro congresso. Eu fui a pé, obviamente, porque o budget é pequeno, então aí eu peguei o sol no trajeto, não foi pra descansar em praia, nada disso, obviamente. Sim, né? Foi com o valor dos AdSenses, né? Aí eu acho que é 0,001 centavo por AdSense, né? Então aí a gente juntou inteira uma passagem aí de uns 5, 10 reais, né? Exatamente. Pegou aquela passagem com 4 conexões, usar meio compressiva para não dar trombose. Enoxa, subcutânea. Mas assim, brincadeiras à parte, o MDS, o congresso da MDS, para quem não está situado, é o principal congresso da área de distúrbio do movimento do calendário. Então, é um congresso voltado principalmente para a doença de Parkinson. 80% do congresso fala sobre doença de Parkinson e o restante fala sobre os outros distúrbios do movimento. E eu vou trazer, assim, separei 10 highlights aqui pra gente, os principais destaques que eu observei. Obviamente, tiveram muitos. Se eu fosse falar dos destaques aqui, realmente a gente ia gastar muito tempo, mas o objetivo aqui não é destrinchar, gente, todos os destaques. Obviamente eu fiz aqui uma apresentação mesmo, né? Você pode colocar aqui na tela pra gente, Ti, inclusive com um resumo e um QR Code pra vocês. Nossa, agora brilhava, hein? Então, se você tá aí, dirigindo, ouvindo a gente, para o carro, aponta o celular pro QR Code pra baixar o artigo, Mas dá pra baixar ou você vai mandar pro link lá do artigo fechado? Não, filho. Hora que, por exemplo, o artigo fechado não dá, né? Não, o artigo aberto. Então tá bom. Então, começando aqui, gente, eu trouxe 10 destaques. A grande maioria dos destaques realmente foram a respeito da doença de Parkinson, que é o foco do congresso e epidemiologicamente é mais comum, e foram destaques a respeito de terapias sintomáticas, drogas modificadoras de doença e terapias intervencionistas, porque eu percebi que nesse congresso, em comparação aos anteriores, tiveram bastante temas relacionados a intervenções. Fazer cirurgia na cabeça para poder fazer um tratamento de melhora de sintomas. Também quero abordar sobre atípico, especialmente a PSP, que teve um estudo quente aí, duas doenças relacionadas a ataxias e sobre a doença de Huntington, que não dá pra gente não falar, porque saiu um estudo, foi anunciado um estudo com a primeira perspectiva de droga modificadora de doença, então certo. Não dá pra gente não falar disso. E uma coisa interessante, Joyce, assim, a gente vai pontuar aí todas essas questões, mas apesar de ter sido um congresso que falou muito sobre terapias intervencionistas, dizem as más línguas, né, que eu não estava lá, que foi um congresso que também falou de terapia não farmacológica, né? Parece que valorizaram muito nas plenárias, nas aulas, essa temática, essa parte, né? Eu tô vendo que você tá vendo no meu Instagram, hein, Trajano, acompanhando os highlights que eu pus lá, hein? É que você me manda, né? Não tem como não ver. Né? Exatamente. Foi a primeira plenária do congresso, que são as aulas, né, naquele auditório grandão, foram sobre terapias não farmacológicas, que é o que eu quero começar aqui com a gente. Então,
a primeira terapia não farmacológica tem a ver com uma intervenção metabólica personalizada para corrigir a bioenergética neuronal e potencializar os efeitos protetores do exercício no Parkinson. Certo. Traduzindo isso numa linguagem das ruas. Como que eu posso potencializar a intervenção que eu tenho evidência que tem modificação de evolução de doença? Porque exercício físico tem comprovadamente um potencial de modificar a evolução da doença de Parkinson. Se é a única intervenção que eu consigo melhorar essa velocidade de progressão, como que eu posso potencializá-la? Ou seja, não é o fármaco ou o nutriente que está mudando o Parkinson. É um ganho indireto, é o exercício que está melhorando. Exato. E aí, o primeiro destaque foi com uma bebidinha que você toma, um suplemento que você toma, e isso faz você ter mais endurance, mais performance durante o exercício. Então, aqui, assim, o estudo é com um drink de éster de cetona, aumentando ou otimizando a performance durante o exercício físico em pacientes com doença de Parkinson. Qual que foi o racional, Trajano? Esse drink de éster de cetona, ele já é utilizado em atletas de elite. Por exemplo, você, que é um lutador de jiu-jitsu. Tô vendo que eu não sou de elite, né? Que eu não tomo esse negócio. Você toma esse negócio? Não. E esteroides anabolizantes? Pior ainda, Deus que me livre. Eu tô vendo aqui, ó, a veia saltando do teu braço. Como que você me explica disso? Verdade, né? Basicamente, assim, esse drink de... A gente sabe que para metabolismo energético, para o exercício físico, a gente pode usar carboidrato e gordura. Carboidrato, mais fácil de utilizar, mas um pouco mais limitado. Gordura, um pouco mais difícil de utilizar, mas a performance de eficácia durante o exercício parece ser melhor. Então, para você utilizar gordura, você teria que fazer essa dieta cetogênica, que é difícil. Por quê? Porque, assim, você tem uma restrição de carboidrato, carboidrato é gostoso para tomar e você demora um tempo para atingir essa cetose. É depois de algumas semanas em dieta cetogênica que você atinge esse ambiente de cetose. É uma modificação metabólica mesmo, Exato. né? Que você tem que fazer. Aí, qual que é o racional? Se o exercício físico é neuroprotetor na doença de Parkinson, comprovadamente por grandes estudos, mas aquele paciente com Parkinson é lento, é travado, tem fadiga, como que eu posso fazer ele performar durante o exercício para ter mais neuroproteção? Eu posso mudar o metabolismo energético para utilizar substratos alternativos que dê mais eficácia durante o exercício, que seriam as gorduras, fazendo ele ter uma cetose exógena. Eu dou um drink de éster de cetona, e isso aumenta corpos cetônicos no sangue para utilizar mais gordura, para ele ter mais eficácia durante o exercício. Então, o objetivo é, se o drink de éster de cetona poderia melhorar o desempenho durante o exercício físico de resistência nos pacientes com Parkinson. Então, o que eles pegaram? Um estudo duplo cego randomizado, placebo controlado, crossover, pegou 14 pacientes com doença de Parkinson naquela fase inicial. O grupo ativo tomava o drink de éster de cetona com um carboidrato e o grupo placebo, controle, tomava só o grupo de carboidrato, né? E aí, essa era uma avaliação de administração aguda. Eles tomavam 30 minutos depois, eles faziam o exercício físico, que era um exercício de bicicleta a 80 rotações por minuto, com um intervalo de uma semana de diferença para o crossover. O desfecho primário era o tempo sustentado nessa bike, nessa cadência, e o desfecho secundário era para parâmetro cardiorrespiratório, nível sérico desse beta-hidroxibutirato, que é o substrato para você utilizar a gordura no corpo, nesse ambiente de cetose, avaliação de glicose, lactato, para você saber se não está acidificando muito o sangue. Resultado que é o mais importante, aumento de 24 minutos na bike, nessa mesma cadência de 80 RPM, mantendo a resistência durante o exercício, com objetivou ter essa cetose exógena, porque confirmou ter um aumento do beta-hidroxibutirato no sangue acima de 3 milimol por litro, que é o parâmetro para você ter esse ambiente cetogênico. O lactato e a glicose pós-exercício físico também foram menores que os controles, né, mostrando ter menos acidose no sangue. Certo, mas então, só para ver se eu entendi,
Então, na verdade, o estudo só provou que o paciente com Parkinson tem um endurance melhor com a medicação. Mas a gente não viu desfecho de Parkinson, progressão de doença, motor, nem nada ainda. Perfeito, Trajano. Então, assim, a interpretação é que a suplementação aguda com o éster de cetona otimizou o metabolismo energético, gerando mais oxidação de gordura e menor dependência da glicose, o que levou ao aumento da resistência dos pacientes durante o exercício físico. Mas a amostra foi pequena, a duração foi curta e, como você de forma perfeita comentou, não teve medidas para avaliação motora clínica como um PDRS ou uma avaliação por neuroimagem para avaliar neurodegeneração ali de captação de receptor de dopamina. Então o contexto foi o Parkinson, mas dá pra gente extrapolar pra gente, né? Vou passar a tomar esse negócio aí, vamos ver se dá certo. Exatamente. Então acho que é um pontapé, né? Para você otimizar uma medida neuroprotetora. Beleza? Ótimo. Outro destaque que ainda assim envolve agir na medida, melhorar a única medida neuroprotetora que a gente tem no Parkinson. A gente está entrando numa era, Trajano, de wearables, né? Eu uso um reloginho ali para avaliar a frequência cardíaca. Usa um sensorzinho ali para quantificar o tremor e a lentidão, né? Então, o que eles pensaram? Se o exercício físico é neuroprotetor, como que eu posso melhorar ele? A caminhada, por exemplo, é muito democrática, né? Você não tem dinheiro para academia, você não está engajado em fazer uma hidroginástica, você pode fazer uma caminhada como exercício físico. Mas os pacientes, às vezes, desanimam, eles são mais lentos, são mais atentos para o ambiente. E a gente precisa de uma intensidade boa também, né? Para ter o benefício melhor, né? Não pode ser igual essa caminhadinha que você faz aí, assim, não cai nenhuma gota de suor, entendeu? Então, assim, eu preciso ter um exercício físico aeróbico de moderada a intensidade, né? Ficou redundante. Como que eu posso garantir isso num paciente que é fadigado, que é lento, que se distrai com qualquer coisinha? Aí o estudo foi tentar modificar essa terapia modificadora de doença por meio do comportamento. O que eles pegaram? Eles pegaram um sistema de estimulação auditiva ritmado por meio de música e testaram durante a caminhada em pacientes com doença de Parkinson em situação de mundo real, para avaliar se esse dispositivo poderia aumentar a intensidade e a qualidade da caminhada. Uhum. Em outras palavras, pegou cerca de 20 pacientes para o grupo ativo, 20 pacientes para o grupo controle. Eles utilizavam esse sistema que, durante a caminhada, para manter a cadência, ou seja, o ritmo, se o paciente desacelerava, aumentava a musiquinha lá para dar um engajamento para ele. Isso de maneira automatizada, envolvendo IA. Uhum. Se o paciente aumentava muito para manter aquele ritmo, aquele tônus, às vezes abaixava um pouquinho o ritmo da música. Então, era sob demanda, uma coisa adaptativa. E aí, eles fizeram um estudo randomizado, controlado, cego pro avaliador, não pro paciente, obviamente, porque ele estava ouvindo a música lá, e avaliou esse paciente durante 8 semanas. Qual que era o desfecho? Principalmente, tempo de caminhada, se o paciente ouvindo a música automatizada pela cadência para manter aquela mesma cadência, aquele ritmozinho. Se ele andava por mais tempo, se ele engajava mais no exercício, quantidade de passos e a variabilidade. Porque o paciente com Parkinson, com o passar do tempo, assim, andando, ele vai andando meio irregular. E isso aumenta o risco de quedas, isso daí reduz o ritmo durante a passada, né? Isso garante a qualidade da caminhada, né? O resultado foi que, naquele grupo que estava ouvindo o estímulo auditivo ritmado, automatizado, houve um aumento de 23 minutos por dia nessas 8 semanas de caminhada, mais de 3.000 passos durante o dia, e houve redução da variabilidade do tempo de passada, gerando mais automaticidade, porque a caminhada do paciente com Parkinson fica menos automática ao longo do tempo, e mais estabilidade. O estudo se chamou UNPED-PD. Aqui, quem quiser pode colocar o celular no QR Code para baixar ele, que saiu esse ano. Não, interessante, porque às vezes a gente vai
pro Congresso, né? E as plenárias, assim, mais frequentemente lotadas são aquelas assim, ó, vai sair o trial da medicação tal, de terapia gênica, que não sei o que e tal. Faz com robô, enfim. E que é muito caro, é muito distante da prática, um grupo muito selecionado de pacientes. E a gente tem uma medida que ela é capaz de modificar a doença, é um modificador de doença, né? É uma neuroproteção, que é o exercício físico, e existem estratégias que a gente pode adotar, e agora embasadas cientificamente, e no contexto do Parkinson, né? Que a validade externa dos estudos é uma coisa muito, muito importante, né? Com certeza. Então, a gente tem validade nesse contexto de paciente com Parkinson, para valorizar medidas que a gente sabe que funcionam já. Perfeito. Então, a interpretação disso, Trajano, esse sistema automatizado, ritmizado, foi efetivo para aumentar a intensidade e a qualidade da caminhada, podendo ser translacionado para a situação do dia a dia aí do paciente. Não como uma coisa substitutiva de medicação, mas como complementar aí numa terapia não farmacológica. Mas do ponto de vista crítico, foram poucos pacientes, só aqueles pacientes com doença de Parkinson mais leve que foram incluídos, né? A gente sabe que o exercício é neuroprotetor em todas as fases. A duração foi curta, só 8 semanas, a gente não sabe se tem um efeito em placebo aí, se isso daí vai ser sustentado. E, às vezes, o custo desse dispositivo vai ser uma coisa que vai ser um limitante para a pessoa. A gente não sabe se pode ser algo incorporado dentro, por exemplo, de um aplicativo de celular ou se é um dispositivo novo que teria que ser comprado. Certo, mas você acha que isso já é um modificador de conduta? Eu acho que sim. Segunda-feira eu já posso... Poxa, pede pro paciente ouvir uma musicazinha fazendo aí o exercício. Então, às vezes, não com esse dispositivo. Exato. Aí eu sei que atrapalha, né? A questão metodológica, não foi isso que foi avaliado no estudo. Mas o entendimento, talvez, do estudo, assim, pra gente trazer pra nossa realidade, é que a gente pode pedir pra ele escutar uma música. Poxa, você corre de vez em quando? Não. Não, eu quando corro, eu não dou conta de correr sem ouvir música. Música é como se fosse um doping. Porque aí, eu acho, nem sei se prova de corrida pode ouvir música pra, tipo, a corrida séria, né? Igual maratona. Porque quando você corre ouvindo música, você tem um pouco mais de ânimo, mais ritmo, pô. Então, é uma coisa, não é uma novidade, tipo, nossa, descobri a eureka, né? Mas você pode só reforçar uma medida que você já indica para o paciente. Embasar na literatura, de maneira indireta, né? Obviamente, mas... Beleza. Vamos passar para agora terapias sintomáticas farmacológicas, né? A gente sabe que os inibidores da CONT, a gente tem na nossa prática clínica a entacapona, ela já é utilizada especialmente em pacientes de fases moderadas a avançadas com flutuações motoras para prolongar o tempo de ação da levodopa, certo? E se eu utilizar o inibidor da CONT logo no início do tratamento, tipo menos que 3, 5 anos de sintomas, sem flutuações motoras, sem o wearing off, para aumentar esse tempo de lua de mel da levodopa e reduzir a chance de flutuações motoras no paciente sem piorar as discinesias. Essa foi a proposta do estudo da opicapona. A opicapona é outro inibidor da CONT, a gente não tem no Brasil, tem fora do Brasil, então os pacientes que utilizam precisam importar esse medicamento, e ele já foi avaliado num estudo de 24 semanas que se chama Epsilon, em pacientes com doença de Parkinson sem flutuações motoras, para ver se ele conseguia melhorar a parte motora mesmo, sem risco de complicações motoras. E o estudo foi positivo, mas foi um follow-up só de 24 semanas. O objetivo desse apresentado foi ver se essa eficácia era sustentada, se a opicapona era tolerada e se teria ocorrência de complicações motoras com essa dose por 1 ano e meio. E qual que é a vantagem, Trajano? Você deve se perguntar da opicapona em relação à entacapona. É que a opicapona, diferentemente da entacapona, é administrada uma vez ao dia. Facilita muito, né? Sim, sim. Entacapona você tem que dar, por exemplo, paciente que está tomando já... Então é só uma questão posológica, teoricamente. Questão posológica. E também já tiveram outros estudos tentando avaliar essa mesma proposta. Poxa, porque assim, as flutuações motoras, Trajano, elas estão muito relacionadas à estimulação pulsátil da levodopa. Então, você ficar dando ali, ó, de horário em horário, você tem uma estimulação não fisiológica. Isso aumenta a chance de discinesias, por exemplo. Então, se eu der um remédio que dá uma estabilizada nessa dose,
Será que eu reduzo a chance de flutuações motoras? Isso já foi estudado no passado, com a entacapona, seja em associação à levodopa ou já no mesmo comprimido que é o Stalevo. Não sei se você já ouviu falar. E esses estudos vieram negativos. Então, tentou-se estudar isso novamente com a opicapona, que tem uma estabilidade maior farmacodinâmica, já que é administrado uma vez ao dia para o paciente. Entendeu? Então acreditam que talvez não seja um efeito, vamos dizer assim, o de efeito classe. o efeito de mais longo prazo, assim, não seja talvez só da molécula, só desse inibidor da CONT, mas talvez da manutenção estável da dopamina. Perfeito, é isso daí. Então, avaliou numa extensão open label, por mais um ano, 52 semanas, comparando aquele paciente que já estava tomando a opicapona e continuou tomando a opicapona e o paciente que estava tomando placebo e transicionou para a opicapona. Aí comparou isso daí em relação à baseline ao longo de 1 ano e meio, né? O desfecho primário foi a avaliação do PDRS, que é a parte motora, e secundária as complicações motoras e a tolerabilidade, né? E quando eu digo complicações motoras, são aquelas flutuações de wearing off e de cinesias. O resultado, teve um benefício sustentado, especialmente, tanto nos dois grupos, tanto aquele que utilizou desde o início, quanto aquele que começou depois, mas aquele paciente que começou desde o início é um paciente que teve uma redução maior do PDRS. Tá bom? Melhorou mais a parte motora. E aí, são pacientes que já estavam em uso de levodopa de maneira estável, obviamente. Complicações motoras, naquele grupo que já estava em uso da opicapona desde o início, 80% deles se mantiveram livres de complicações motoras ao final do estudo. Essa taxa foi de 69% naqueles que estavam no placebo e migraram para uso da opicapona, entendeu? Então, sugere que usar o remédio desde o comecinho pode estar relacionado à menor chance de complicações motoras. Não tiveram discinesias, diferença de discinesias entre os grupos, né, mostrando que você iniciar precocemente, tardiamente, não aumenta a chance, e foi bem tolerado. Entendi. E isso... imagino que é uma coisa inicial ainda, né? Assim, a gente não sabe, assim, de muito longo prazo, né? Se essas manutenções vão ser benéficas. Mas é um indício de que talvez seja um modificador de conduta no futuro. Exatamente. Não agora. Não agora. Assim, até então, segunda-feira, se a gente tiver um paciente recém-diagnosticado com Parkinson, eu já não vou associar inibidor da CONT à levodopa dele. Não, ainda não. A gente tem que esperar um pouquinho. Então, assim... mas ficar atento nisso aí. Ficar atento, ficar de olho nesse estudo. Qual que é a interpretação? A opicapona manteve um bom efeito sintomático ao longo de 1 ano e meio, não teve um aumento na taxa de complicações motoras e a inibidor da CONT, ele pode otimizar a biodisponibilidade da levodopa e estabilizar aquele efeito motor benéfico a longo prazo, mesmo antes do surgimento das complicações motoras, que é o momento que a gente inicia. Mas certo. A gente tem que esperar mais tempo. É um estudo que, sim, reabre essa perspectiva que antes foi fechada com os estudos negativos com a entacapona. Fechou? Ótimo. Saindo da parte farmacológica, vamos para a parte intervencionista, que a galera tá muito emocionada, assim, em mexer na cabeça do pessoal. Então, falar em manter dopamina estável, né? Pois é. Então, assim, células-tronco. Quando você fala sobre células-tronco, a galera fica alvoroçada, né? Tipo, na internet, os próprios pacientes, porque quando você fala células-tronco, você fala de uma coisa assim... regenerativa, aumenta, né? Ela se diferencia nas coisas, né? Então, assim, abre a cabeça, né? Para uma coisa regenerativa. Você sabe que a células-tronco, o tratamento não é atual, né? Desde Sim. 1980, estuda-se células-tronco na doença de Parkinson. E se você for catalogar até 2024, se eu não me engano, tem mais de 100 estudos com célula-tronco em Parkinson. Então, voltou-se... Teve um momento que eles desanimaram com o uso de células-tronco por conta de fins éticos, né? De onde que ia tirar as células-tronco embrionárias. Aí depois eles começaram a ter um novo hype. O novo hype veio esse ano com 2 estudos. Um japonês e um norte-americano de fase 2 mostrou segurança do uso de células-tronco em pacientes com Parkinson, e no congresso mostrou mais um estudo com dados clínicos, porque estudos de fase 2 avaliam principalmente segurança, e avaliando a parte de neuroimagem, o quanto que aquele enxerto de células-tronco sobreviveu. Então, como que é o racional?
eu pego células-tronco pluripotentes, ou seja, induzidas por alguma outra célula, ou embrionárias, e transplanto ela por cirurgia estereotáxica, lá no estriado do paciente. Então, faz igual a um DBS, enfia lá no centro do cérebro, para ela se diferenciar em células dopaminérgicas. Então, não é um tratamento modificador de doença, é um tratamento sintomático. Fechou? Entendi. Do processo degenerativo tá ali. Ele acontece independente de ter ou não célula. Mas, por exemplo, você só substitui as células degeneradas por, obviamente, células que vão se diferenciar em células dopaminérgicas novas. Aí, esse estudo... E acompanha. Aqueles casos que são células pluripotentes, às vezes eles precisam utilizar terapias imunossupressoras, pode se diferenciar em tumores, existe o risco. E aquelas células-tronco embrionárias podem dar bastante cinesia, já que são células novas. Aquele menino jovem, né? Aquele menino jovem, emocionado, ansioso, entendeu? Sim. Então, esse estudo novo foi um estudo de fase 1, fase 2, para avaliar principalmente segurança. A diferença é que ele pegou uma célula-tronco e diferenciou embrionária em progenitores dopaminérgicos puros. Basicamente, não pegou aquela criopreservada em laboratório. Certo. É um negócio fresco, para ser mais específico ainda para a célula dopaminérgica. Então, esse é o diferencial do estudo. E aí, eles avaliaram, fizeram essa cirurgia estereotáxica no paciente, colocaram lá e avaliaram em 2 grandes grupos de alta dose e baixa dose. Não observou discinesias, que é uma coisa que teria risco. Tiveram efeitos colaterais, obviamente, tanto relacionados ao procedimento, mas relacionados também à terapia imunossupressora, mas não foram efeitos colaterais graves que tiveram que parar o procedimento. E aquele grupo que teve o uso da alta dose das células-tronco teve uma melhora motora no PDRS em off medicamentoso, ou seja, não tinha viés do uso de medicação, mais pronunciada ao longo de 12 meses, mostrando um efeito ali dose dependente. E quando foi feito o PET, o PET cintilografia de perfusão ali com células, com receptores dopaminérgicos, mostrou que teve uma maior captação de contraste no putamen, que significa que o enxerto ele pegou. Entendeu? Ou seja, é seguro e se propõe o que a gente entende como o efeito dela, né? Que é estar no lugar, se diferenciar em uma célula dopaminérgica e tudo mais, aparentemente acontece mesmo. Agora, se isso vai ser eficaz, sustentado e tal, aí é outra conversa. Exatamente. Então, uma amostra pequena, aberto, open label, não teve controle. Então, só mesmo reforça os outros estudos que estavam aí, né? Tentando encaminhar alguma coisa ali para um estudo fase 3, placebo controlado e tudo mais, entendeu? Mas mostrou boa tolerabilidade e uma melhora clínica radiológica. Um motivo de esperança aí pra gente, tá bom? Ótimo. Partindo disso, vamos para outro tipo de terapia intervencionista, que essa daí eu fiquei, assim, eu tava tomando meu cafezinho lá, eu fiquei impressionada, né? DBS a gente conhece como Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda. A gente vai fazer um shift para Dopamine Brain Stimulation. Como que eu posso estimular? Porque DBS você estimula de forma elétrica. Sim. Você joga eletricidade lá no cérebro. Como que eu posso estimular o cérebro de forma profunda com a dopamina? Qual que foi o racional? Eles pegaram... Você já viu bomba de baclofeno no paciente? Eles colocam um catéter, conecta por outro catéter intraventricular, conecta por outro catéter a um pump no abdômen do paciente, né? E coloca o baclofeno lá. A proposta é fazer mais ou menos essa ideia com uma dopamina anaeróbia. Tá? Aí você me pergunta, nossa, mas qual que é o racional disso? A dopamina anaeróbia, segundo eles, ela oxida menos e tem um potencial menor de dar discinesias para o paciente. E por que a discinesia incomoda tanto e por que ela surge? Porque a levodopa via oral, ela é administrada de maneira pulsátil, ou seja, não fisiológica, e além disso tem uma absorção muito errática. Então fica o irregular do irregular. O não fisiológico do não fisiológico. Então, o que eles pensaram? Poxa, e se eu administrar uma levodopa, uma dopamina, na verdade, que não oxida,
que é ter uma estabilidade maior, já direta ali, onde ela precisa agir, de maneira constante, só com uma alteração circadiana, porque à noite a gente precisa de menos levodopa. Tentando ficar o mais próximo do fisiológico possível. Perfeito. Aí eles fizeram um catéter intracérebro ventricular, conectado a um pump abdominal, fornecendo de forma contínua essa dopamina anaeróbia aí. Fechou? Fechou. Em pacientes com discinesias incapacitantes, que já teriam indicação, por exemplo, de DBS. A primeira fase foi aberta, implantou lá em 12 pacientes, só titulou a dose devagarzinho, até achar a dose ideal que melhorava a parte motora sem dar discinesias. E a parte 2, a fase 2, foi randomizado, controlado. Fechou? Fechou. Então, o que eles objetivaram? Será que eu consigo aumentar o meu tempo em on sem discinesias? E aí o que me deixou impressionada. Esse paciente já tinha discinesia, né? Já tinha. O critério para entrar no estudo era: tenho Parkinson, tomo levodopa e não tolero tomar levodopa, porque quando eu tomo, eu fico com uma discinesia bruta. Entendeu? Diga, qual foi o resultado? O que me deixou impressionado, tava com meu cafezinho lá, quase derramei. 4,4 horas de aumento do tempo on diário sem discinesias. Eu achei muito. Isso reforça, então, o conceito de que a discinesia, né, ela, lógico, está associada à dopamina de certa forma, mas às vezes mais à oscilação do que a dopamina em si, seria isso? Exatamente. Seria um reforço nesse sentido. Os dois, né? Os dois, mas a oscilação ali. Sim, seria um principal ponto. Teve uma redução da carga dopaminérgica. Os pacientes utilizaram ali uma dose de 150 a 200 miligramas ao dia, com uma dose noturna menor. Precisava fazer um refilzinho ali no pump abdominal a cada 1-2 semanas. O benefício foi sustentado em 3 anos e não tiveram efeitos adversos graves. Iniciando ali um conceito novo de neuromodulação farmacológica direta na cabeça. Interessante. Aí, para quem quiser, tem um QR Code aqui do estudo e tem um podcast da MDS que fala sobre esse estudo também. Mas, obviamente, foi uma amostra pequena, o ensaio foi aberto, a gente precisa de ensaios maiores, inclusive comparando com as outras terapias avançadas, como DBS, por exemplo. Mas aí só um parênteses, por que eu usaria isso e não já avaliaria esse paciente para o DBS? Não sei, aí a gente tem que comparar. Entendi. Aí a gente tem que comparar os dois para saber qual que tem uma maior efetividade. Por exemplo, o DBS às vezes tem o malefício de ter efeitos colaterais induzidos pela estimulação. Então, se você estimula ali, por exemplo, fora do núcleo, trajando, você pode dar uma disartria, você pode dar uma alteração de marcha, entendeu? Sim. Então, pode ser que tenha um benefício ali desse tipo de estimulação farmacológica em relação à estimulação elétrica. Entendi. Vamos lá. Terapias anti-alfa-sinucleína, bem brevemente. De forma análoga ao que está acontecendo nos pacientes com doença de Alzheimer, a terapia alfa-sinucleína mostrou-se ser uma esperança, né? Mas os estudos que avaliaram essas terapias para limpar aquela proteína tóxica foram negativos. Teve um estudo que foi o Pasadena, que utilizou prasinezumab, que é um anticorpo monoclonal, anti-alfa-sinucleína, que foi negativo a fase 1A. O que eles fizeram? Só que eles pensaram, poxa, será que foi negativo porque acompanhou por pouco tempo esse paciente? Ou porque o jeito de medir a melhora motora foi ruim? Então, eles seguiram esses pacientes por mais tempo. E fizeram esse estudo novo aí de segmento com prasinezumab, né? Continuação do Pasadena, que foi o estudo Padova. Qual que foi a grande avaliação desse estudo? Ao longo de 2 anos, Trajano, que eles continuaram seguindo esses pacientes, assim, a proposta do estudo desse Padova era avaliar os pacientes ao longo de 72 semanas e avaliar o tempo até a progressão. Esse desfecho primário falhou. Eles não conseguiram ver diferença significativa. Mas, quando eles acompanharam por 2 anos... eles viram que, comparado ao começo, o PDRS do grupo ativo foi muito menor, cerca de 35%, 40% menor em relação ao grupo placebo. Mas aí é bastante diferença, né, aparentemente. E houve, o que eu achei interessante, uma avaliação de neuroimagem, que mostrou que no grupo ativo, comparado ao início, teve uma redução da perda daquela neuromelanina que tem, quando a gente vê a ressonância, e uma redução da deposição de ferro
na substância negra, mostrando um critério radiológico com boa tolerabilidade. Talvez seja um segundo modificador de doença. Exatamente. Então, assim, o estudo primeiro lá, o Pasadena, foi negativo. O estudo continuou avaliando esses pacientes recebendo prasinezumab por 76 semanas. Ainda assim, não teve mudança de desfecho, mas quando avaliou por 2 anos, teve uma diferença na avaliação motora com substrato radiológico. Isso nos chama a atenção para o seguinte: será que, mesmo falhando no início, houve uma tendência consistente de benefício clínico e estrutural por neuroimagem com follow-up maior? Então, será que a gente foi muito emocionado no início para falar que realmente não funcionou e a gente precisaria de um tempo maior para ver essa modificação da evolução da doença? É porque são doenças de lenta progressão, Poxa, né? com certeza. Eu lembro quando o Guilherme veio aqui falar sobre os anticorpos anti-amiloide, ele falou assim, não, a gente não pode considerar o curto prazo, a gente está falando de uma doença crônica. Sim. Então, eu acho que é um motivo de esperança aí pra gente e acho que vocês têm que ficar ligados aos próximos passos. Esse estudo vai entrar na fase 3, já tá captando paciente. Ótimo. Fechou? Vamos lá. Terminando, reta final. PSP. Até então não tinha nada, né? Nossa, PSP, Trajano, eu vou falar assim pra você. Ontem mesmo eu tava no consultório. PSP, eu particularmente, eu tive essa experiência na família. Dá muita agonia tratar o paciente com PSP. Por quê? Porque você não tem muito o que fazer. Entendeu? Você não tem terapia modificador de doença, você não tem terapia muito, muito eficaz. A única coisa que eu vim observando na minha prática clínica, para te falar a verdade, naqueles pacientes ainda deambulantes, com bastante alteração de marcha, especialmente freezing, a neuromodulação não invasiva com TMS, ela tem melhorado a parte motora, ou seja, o tratamento sintomático dos pacientes para reduzir o freezing e melhorar o equilíbrio. É a única coisa que eu venho observando. A levodopa tem um benefício em alguns pacientes, mas é um benefício muito discreto. E aí, tentou-se utilizar os anticorpos monoclonais para melhorar os pacientes com PSP, porque PSP, diferentemente do Parkinson, é uma taupatia 4R. Então, eles desenvolveram anticorpos monoclonais para tentar limpar essa proteína tal do cérebro e interferir na evolução da doença. Fechou? Os estudos controlados falharam por quê? Porque provavelmente pegou esses pacientes muito tardiamente. Quando você vai avaliar um paciente no consultório com PSP, você consegue fazer o diagnóstico com quanto tempo? Difícil, né? É difícil você fazer em 1, 2 anos. Ainda tem algumas variantes que complicam mais ainda. Você pega uma PSPP, dependendo do estágio, e passa por Parkinson por muito tempo. Então, né? Se você pega aquele paciente com 4, 5 anos de doença, que é o momento que você faz o diagnóstico, ele já tem uma degeneração já instalada. Então, é difícil você limpar uma proteína tal que já causou degeneração no cérebro. Então, o timing aí talvez seja importante, por isso que tem se investido muito na parte de biomarcadores para taupatias, né? Aí, qual que é a promessa que eu acho que é muito importante trazer esse estudo para vocês? De uma terapia de reparo celular interferindo indiretamente na proteína tal. Mês passado, saiu no Journal da Movement Disorders esse estudo, AZP 2006, que é uma droga, chama Ausprotect, para paralisia supranuclear progressiva, um estudo de fase 2, multicêntrico, randomizado, para avaliar tanto segurança, tolerabilidade e se tinha uma repercussão em biomarcadores e na parte clínica para tentar modificar a evolução de doença. Beleza? Então, qual que é o racional dessa terapia nova, esse Ausprotect? Ele faz um reparo lisossomal. Esse reparo lisossomal modula de forma indireta a proteína tal para limpar ela. Fechou? Ele estabiliza um complexo progranulina prosaposina. Esse complexo restaura a integridade lisossomal e isso daí gera uma degradação naqueles agregados patológicos de proteína tal, reduzindo a neuroinflamação. Fechou? Certo. Então, quem quiser, tem um QR Code aqui para o carro, bota o celular para baixar o artigo. Acho que o acesso está livre. Beleza. O desenho, então, pegaram 36 pacientes com menos de 3 anos de evolução de doença e dividiram em 3 grupos. Um com uma dose estável, uma com dose de ataque, depois uma dose de manutenção e outro placebo por 12 semanas e depois abriu o estudo para mais 6 meses com 15 pacientes.
mas cerca de metade aí desse grupo, com uma dose estável de 60 miligramas, é uma droga via oral, Trajano. Isso facilita muito, né? Com certeza. Então, desfecho primário, segurança. Secundário, biomarcadores no líquor e escalas clínicas. Resultados: boa segurança, boa tolerabilidade. A droga via oral conseguiu chegar na barreira, ultrapassar a barreira hematoencefálica e chegar no cérebro. Teve redução da tal total no líquor e uma estabilidade do neurofilamento de cadeia leve. Isso é um resultado bom. Ao longo de 6 meses. E da parte clínica, os dois grupos, ativo e placebo, eles reduziram, eles foram piorando, na verdade, a escala clínica. Certo. Só que o grupo ativo piorou menos. E isso se mostrou estável ao longo de 6 meses, um efeito sustentado. Então, aquele paciente que utilizou, ele continuou piorando um pouquinho do ponto de vista motor, mas ele piorou menos de forma significativa em relação ao grupo que não estava usando a medicação, mostrando um possível efeito de redução de progressão de doença. Certo. Então, uma nova, a primeira, né? É a primeira. Potencial ainda, né? Um estudo de fase 2, medicação modificadora de doença em PSP. Fechou. Então, amostra pequena, curta duração. Às vezes, naquela fase open label, eles selecionaram só aqueles caras que estavam melhor. Talvez isso daí seja um possível viés, mas eu acho que a gente tem que manter a esperança e aguardar os próximos estudos. Ótimo. Fechou? Vamos partir para a parte de Huntington. Não tem como falar em Huntington, porque esse mês, uma empresa que está envolvida numa terapia gênica divulgou os resultados desse estudo. E a gente está diante da perspectiva da primeira droga que modifica essa doença que debilita muitos pacientes. Então, atualmente, doença de Huntington, gente, depois vocês procurem, né? Aqui a gente não vai ter tempo de falar sobre ela. Não tem cura e não tem droga que modifica a evolução. Aí, testou-se num estudo de fase 1 e 2 essa terapia gênica, que é o AMT-130. O que ele faz? É uma terapia gênica via vetor viral. Esse vetor viral é um vetor inóculo, ele não replica, ele não danifica. E ele vai lá no gene da huntingtina, que é o gene que produz a proteína tóxica quando mutado, né? E ele silencia esse gene com a indução de um microRNA, que vai silenciar o microRNA que faz a huntingtina, que é a huntingtina tóxica, né? Essa terapia gênica também entregue por via neurocirúrgica. Você viu que falou muito de parte intervencionista, né? Certo. Então, pega o paciente, coloca um arco estereotáxico, coloca uma cânula, desce até lá o estriado, perto do caudado, que é onde tem mais mutação ali, célula mutada, e entrega essa terapia gênica, dose única. Fechou? Certo. Fizeram 2 grupos, 29 pacientes, dose alta, dose baixa. E comparou com eles foram comparados com controles externos pareados por um score de propensão provenientes de um banco de uma corte de pacientes com Huntington que chama Enroll-HT, para ver qual que é a história natural, se a história natural da doença é comparável com esse tratamento novo. Fechou? Certo. Desfecho primário é essa escala Composite UHDRS, que avalia tanto a parte motora quanto de qualidade de vida e a parte cognitiva ao longo de 36 meses, mas também avaliou segurança, funcionalidade e a parte de biomarcadores. O que eu quero chamar a atenção aqui? Resultado, 75%, gente, de desaceleração na progressão desse score de parte motora, funcionalidade e parte cognitiva no grupo com alta dose da medicação. Teve 60% de redução da parte de score de qualidade de vida. E houve redução do neurofilamento de cadeia leve no líquor, mostrando um biomarcador de neurodegeneração com boa segurança, boa tolerabilidade. Os efeitos colaterais foram mais relacionados à cirurgia, mas nenhum grave. Certo. Então, é uma medicação que, teoricamente, está inicial, mas a intenção dela é desacelerar o processo. Exatamente. Então, não é uma terapia curativa ainda, né? Apesar da gente ter essa reversão, essa atuação gênica, ela não é curativa ainda, né? Então, acho que a gente não pode interpretar... Eu acho que o objetivo é esse, por ser uma terapia gênica, né? Por enquanto, a gente só pode falar que tem esse potencial de desacelerar a doença, mas a gente não sabe sobre cura, né? Porque, por exemplo, um viés que a gente pode ver aí, ele é colocado só ali no caudado. A gente sabe que doença de Huntington tem acometimento de outras regiões, né? Por exemplo, região cortical e tudo mais. Então, acho que a gente vai ter que esperar os próximos passos aí. Mas, assim,
a primeira droga com potencial modificador de doença. E que já mostrou um resultado inicial também. Dose dependente, sustentado por um biomarcador biológico. Acho que a gente tem que ter esperança aí. Aí vai submeter ao FDA agora no primeiro trimestre de 2026 e vamos ver o que vai chegar aí pra gente. Então, segunda-feira não dá pra eu prescrever isso ainda, né? Não dá pra você prescrever isso. Então tá bom. Reta final, 2 estudos pra gente acabar, porque o nosso tempo tá curto aqui. Esse te interessa, pô. Você gosta disso. Ataxias, não gosta? Gosto. Então, vamos lá, ó. Existe esse ano... Foi esse ano, né? Esse ano foi aprovado a omaveloxolona. É difícil falar isso, é um trava-língua, né? Que é uma medicação, que é o Skyclarys, a gente pode falar aqui, porque é o único que tem. É o único que tem. Para ataxia de Friedreich, que é uma doença genética que causa desequilíbrio nos pacientes. E aí, o Congresso trouxe o estudo de extensão de fase aberta com 4 anos de duração, para saber se a resposta atingida... Como que foi daquela galera que foi tratada. Exato. Então, aquela galera que foi tratada no MOX, parte 1, parte 2, eles foram tratados apenas por 48 semanas. E foram avaliados pela escala mFARS, né? Teve uma redução na escala mFARS comparada com o placebo de forma significativa, mostrando um efeito de redução de progressão de doença. O que eles pensaram? Se eu seguir esses pacientes numa fase aberta por 4 anos, essa resposta vai ser sustentada? E a droga vai ser bem tolerada, porque pode alterar as enzimas hepáticas e tudo mais. Pegaram 43 pacientes que estavam já tomando o OMAV, a gente vai falar OMAV, que é muito difícil falar omaveloxolona, e acompanharam eles continuando tomando a medicação, e pegaram 106 pacientes que estavam no grupo placebo e estenderam até tomando a medicação, a gente vai considerar os late starts, né? O desfecho primário foi essa escala mFARS, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa escala mFARS, até ouvir falar do Skyclarys. Antes eu pensava mais na SARA, né? Não sei. Acaba extrapolando da ataxia de maneira geral, né? Exatamente. E aí, qual foi o resultado? Aumento na escala mFARS apenas de 4,4 pontos em 4 anos. Se você dividir 4,4 por 4, dá quanto, Trajano? 4,4 por 1 e pouco, né? Basicamente, gente, 1 ponto por ano. E aí, se você for pegar aquela coorte de pacientes que tem a história natural da ataxia de Friedreich, a perspectiva de piora da escala mFARS é de 2 pontos por ano. Então, se você interpreta isso como uma redução importante, né? De 50% da progressão da parte motora. E um ponto alguma coisa, né? Não é né? Mas tudo bem. Agora ele vai ficar perseverando nisso. E aí, assim, é importante falar que da escala, o que mais teve estabilidade foi da parte bulbar e da coordenação dos membros superiores. Também teve impacto na escala de qualidade de vida com boa tolerância e segurança. São importantes limitantes, né? Exatamente. Disfagia, coordenação de membro superior para exercer tarefa. Então, assim, interpretação aí para o pessoal. Redução da progressão de doença em torno de 50% ao longo dos 4 anos, comparado com os estudos de história natural dos pacientes não tratados. Estabilizou a função bulbar e a coordenação dos membros superiores de forma sustentada e deu uma estabilizada nas escalas de qualidade de vida. Eu coloquei aqui o QR Code com o PDF. Ai, sim. Do estudo do Congresso. Então, assim, é para acessar. É o único que vai dar pra ler, né? Os outros todos fechados. Não. Eu acho que não tá fechado. Talvez esteja porque eu tô um pouco desatenta pelo jet lag. São 7 horas de diferença. Pra gente finalizar aqui, galera. Aminoácidos, lê aí, Trajano. Aminoácidos como tratamento da ataxia e telangiectasia. E tem uma interrogação, viu? Tem que pôr entonação. Ataxia e telangiectasia? É a dislexia, né? Então, assim... Qual que é a proposta? A ataxia telangiectasia também é uma doença genética, neurodegenerativa. Sistêmica, né? Que não tem uma droga modificadora de doença, galera. E aí, os pacientes vão piorando na sua frente, né? O que eles pensaram? Se eu pegar um aminoácido, que é a N-acetil-L-leucina, que já foi testada em outras doenças neurogenéticas, como Niemann-Pick tipo C. Saiu um estudo de fase 2 na New England recentemente, mostrando um benefício, né? Também tem estudo na gangliosidose de GM2. E o racional é que ele faz uma modulação da parte lisossomal, reduzindo a morte celular e melhorando a função mitocondrial, né? Eles estudaram isso num estudo de fase 2,
em pacientes com ataxia telangiectasia para avaliar segurança, tolerabilidade e eficácia na escala SARA. Esse eu não tenho QR Code, por quê? Porque essa fotinha foi da apresentação do estudo mesmo na sessão de Clinical Trials em ataxia. Então, se a galera desse estudo, ainda bem que esse podcast é nacional, ainda extrapolou um pouco o internacional. Alguns colegas internacionais falam desse podcast, né? Falaram uma vez. Pô, eu tô falando aqui, você tem que encher a bola. Mas assim, se alguém vê porque eles colocam lá, não pode compartilhar esses dados, né? E eu tirando foto, botando aqui em rede nacional. Então, se a empresa vê isso aí, a gente vai tomar processo. A gente tem budget para processo? Você pegou todo o AdSense pra viajar pra Havaí, agora já não... acabou tudo. Beleza, o que eles fizeram? Compararam o uso do aminoácido via oral com placebo, fizeram uma fase inicial e depois uma extensão. Que aí eles fizeram 1 ano de uso, washout, depois outro 1 ano. Fechou? Para saber se com washout de 6 semanas iria dar uma piorada. Então, primeira fase de 1 ano, 12 pacientes. Naqueles que utilizaram a medicação, teve uma melhora de 2,5 pontos na escala SARA, translacionando para 340% de redução de progressão de doença comparado com aquela coorte pareada de história natural da doença, igual os outros estudos que a gente falou aqui. No período de washout sem o remédio, por 6 semanas, teve uma piora na escala SARA, mostrando que se eu tirar a medicação, o paciente piora. E quando volta, na parte 2, né, por mais 1 ano, teve uma redução novamente da escala SARA em 0,33 pontos, traduzindo para, após 2 anos de uso, né, 120% de redução de progressão de doença. E foi bem tolerado. Nossa. Aqui tá o gráfico, né? E eu coloquei o desenho do estudo também. Mas, assim, a análise crítica, assim, e a interpretação é que... São estudos de fase 2 ainda, né? A avaliação de segurança, que é o principal, mas a gente já viu como um desfecho secundário que tem um direcionamento para funcionar, né? Perfeito. Então, acho que, assim, é algo, né? Eu acho que também teve para ataxia telangiectasia terapia com oligonucleotídeo antisense, que inclusive foi um brasileiro que está em Harvard, que é o Cláudio Guzmão, que apresentou os resultados com um follow-up longo, que é um estudo muito interessante. Mas acho que não vai dar tempo da gente falar aqui, né? Tiveram vários outros temas que eu vou deixar aqui para vocês printarem a tela da parte de Parkinson para quando sair o congresso online vocês darem uma olhada, que eu acho que é importante. Mas basicamente foi isso, Trajano. Ótimo, já deu para me situar aí no mundo dos movimentos. O que você achou de mais interessante aí, que te impressionou? Você falou, vixe. Eu acho que o da dopamina me impressionou também, que eu achei que eles iam ter o do DBS de dopamina, né? Que eu achei que eles iam... Talvez a discinesia ser importante, né? Eu achei que, pelo que você falou, parece que foi melhor. E da ataxia com telangiectasia também. Eu fiquei impressionado, assim. Impressionado assim, né? A gente sabe que o estudo fase 2 ele é desenhado para uma coisa, o fase 3 é desenhado para outra, mas a gente sente, né, quando você tem um direcionamento positivo, né? Com certeza. Então eu fiquei animado. O para Huntington também não tenho o que falar e pô, se eu não falar do PS, se falar todos, né? Você gostou, né? Gostei. Eu vou só, pra gente finalizar, eu só vou comentar que especialmente o de Huntington. É óbvio que os de PSP e Parkinson eu fico bem esperançosa e feliz. Mas os de Huntington, eu confesso que eu fiquei emocionada, sabe? Eu fiquei com o olho cheio de água de ver a palestrante apresentar, porque quando a gente lida com pacientes com Huntington no ambulatório, você vê o quanto que é uma doença, assim, que vai devastando a vida da pessoa e a família. Então, ter uma terapia que modifica a vida dessas pessoas é realmente uma coisa totalmente disruptiva. Então, esse em especial me marcou muito. Mas é óbvio que os outros também foi fantástico presenciar. Cada um chamou atenção por uma questão, né? Assim. Certo? Mas foi bom, gostei. Bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais tic-teco aqui no podcast, né, Trajano?
E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloquem aqui pra gente nos comentários que a gente vai... Eu tô adorando ler os comentários, a gente vai responder pra vocês, viu? E pra quem acompanha a gente, não esquece de ativar o sininho de notificação pra receber os episódios em tempo real. Se você, criatura, gostou do nosso episódio, não deixa de dar like, porque o nosso episódio começa a rodar e chega até pessoas que gostam do nosso conteúdo, se interessam, e fiquem ligados aos próximos, obviamente. Só não pode chegar no internacional que fez o slide lá, que você tirou foto, né? Senão... Pois é, não, pelo amor de Deus, não compartilhe isso, que a gente não tem budget pra processo. Dê like no próximo episódio. Certo, gente, um abraço. Tchau.